Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aula do 7º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar de adição e subtração de números, vamos falar de adição de números naturais, ok? Vamos lá? Então, gente, a adição e a adição de números naturais, ela foi um assunto trabalhado no ano anterior, no 6º ano, que a gente está retomando em forma de revisão, certo? Então, a gente vai falar um pouco do que é essa adição com números naturais, depois a gente vai resolver algumas situações, alguns problemas. Então, o resultado obtido da adição de números naturais é chamado de soma. Para obter a soma, devemos juntar duas ou mais parcelas. O símbolo que representa a adição é o sinalzinho de mais. Ao obtermos uma soma, estamos efetuando a adição de parcelas. A estrutura do algoritmo da adição é dada por. Então, o algoritmo da adição, como vocês já sabem, é a forma como eu vou organizar a minha conta. Então, tem lá parcela mais parcela. Então, são os dois valores que eu estou somando. Se tiver um terceiro valor, vai estar esse terceiro valor embaixo desses dois. Então, o resultado da soma dessas duas parcelas, eu chamo de soma, ok? Então, vamos lá. Como você faria este cálculo mentalmente, né? Então, 7 mais 4 mais 6 mais 5 mais 9 mais 12. Algumas pessoas utilizam os dedos para ir contando nos dedos, né? Utilizam os risquinhos no caderno. Então, você pode ir pensando, né, de que forma você faria essa soma, que seria uma soma simples de se fazer, né? Eu teria aí, ó, mentalmente, 7 mais 4 dá 11, mais 6, 17, mais 5, 22, mais 9, 31, mais 12, 43, ok? Então, aí eu tenho uma outra adição, né, que eu posso mostrar o algoritmo convencional da adição. Então, aí eu tenho, ó, as parcelas, eu tenho 12, mais 10, mais 9. Então, eu tenho a soma de 4 parcelas, aí deu 43, desculpa. Então, esses valores são as parcelas e o resultado é a soma ou o total, certo? Nesse primeiro exemplo aí que eu falei, para se calcular mentalmente, aí tranquilo. Agora, quando você tem outros valores maiores, né, dificulta um pouco esse cálculo mental. Então, é por isso que é interessante a gente estar usando esse algoritmo aí da adição para você fazer as adições. Lembrando que acima dos números lá em vermelho eu tenho o U e o D, né? Da direita para a esquerda. O U é onde ficam abaixo dele os algarismos das unidades de cada parcela e o D, os algarismos das dezenas. Aí vai, se o número for maior, centena, unidade de milhar, e aí vai. A gente vai ver nos exemplos, ok? Então, esse 43, né, ele me dá a ideia de juntar quantidades ou acrescentar uma quantidade a outra já existente, né? Que é a minha ideia da adição, certinho? Então, vamos lá para os problemas. Problema 1. Uma sala de aula possui 15 meninas e 17 meninos. Calcule o total de alunos, ok? Então, nessa questão, temos que meninos são diferentes de meninas. Mas como todos são alunos, né, podemos somá-los, né? Então, aí a ideia é de juntar, né? Eu tenho uma quantidade de meninos e uma quantidade de meninas, eu vou juntar para me ter quantidade total de alunos. Então, aí eu já tenho 15 mais 17, ó. Lembrando aí que lá abaixo do Uzinho, que é as unidades, eu tenho o 5 e o 7, né, que representam as unidades desses números, e abaixo do Dzinho, o 1 e o 1, né, que é as dezenas. Então, somando aí da direita para a esquerda, eu tenho 5 mais 7 dá 12, né, vai 1, né, e aí 1 mais 1, 2, mais 1, 3, então 32. Então, cada um desses valores são as parcelas, né, e o resultado é a soma, ok? Na sala de aula, nessa sala, nós temos 32 alunos. Aí essa observação, ela vai explicar para a gente por que desse umzinho em vermelho lá que saiu lá, quando eu somei 5 mais 7 deu 12, vai 1, ó. Então, olha como essa observação é bem interessante, ó. 5 mais 7 vai dar 12. A decomposição de 12 é igual a uma dezena mais 2 unidades. Por esse motivo, deixamos o número 2 na ordem das unidades, lá como eu coloquei, e adicionamos 1, que é uma dezena, na ordem das dezenas. É por isso que esse 1 está lá em cima foi 1, né? Lá em cima do outro 1, que é na casa das dezenas. Certinho?
Problema 2. Davi tinha R$ 437 na poupança e depositou mais 295. Quanto ele tem agora na poupança? Então, é a ideia de juntar valores. Ele tinha um valor, depositou mais outro valor, né? Então, a ideia da soma. Então, eu tenho 437 mais 295. Aí, fazendo essa continha, essa adição aí, sempre da direita para a esquerda, eu tenho 7 mais 5 dá 12, né? Aí vai 1, né? Porque 12 é uma dezena de 2 unidades. Aí eu vou somar 1 mais 3, 4, mais 9, 13. Vai 1. Aí 1 mais 4, 5, mais 2, 7. Então, 732. Então, esses dois valores aí, 437 e o 295 são as parcelas. 732 é a soma, o resultado da operação. Então, Davi tem agora R$ 732 na poupança. Certinho? Exemplo, situação, problema 3. Um casal comprou 18.200 em móveis e eletrodomésticos. Se eles ainda vão pagar R$ 450 de taxa de entrega, quanto eles pagarão no total? Então, aí está claro, né, que essa adição é uma adição nesse problema. 18.200, você vai somar com os 450, que é o valor que eles vão pagar de taxa de entrega. Então, somando aí, pegando aí da direita para a esquerda, 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5, né? Se eu tenho um 5, não adiciono nada, permanece 5, né? 2 mais 4 dá 6. E o 1 só desce ele, que não tem ninguém para somar com ele. Então, aí eu tenho 1.200 e o 450 são as parcelas. E o valor de 1.650 é a soma ou total, né? Que é o resultado da operação. Certo? Então, eles pagarão 1.650 pelos móveis, né? Esse valor vai incluir a taxa de entrega e o valor dos móveis. Situação problema 4. Um clube tem uma piscina com capacidade de 28 mil litros de água. Uma de 16 mil litros e outra de 21 mil litros. Quantos litros de água são necessários para encher as 3 piscinas completamente? Então, aí eu tenho 3 piscinas com capacidades diferentes, né? E aí a pergunta é, quantos litros de água são necessários para encher as 3 piscinas completamente? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho que somar, né? Fazer uma soma desses 3 valores. 28 mil litros mais os 16 mil litros da segunda piscina, mais os 21 mil litros da outra piscina, certo? Então, aí, o que eu tenho nesse caso aí? Aí eu tenho mais letrinhas acima dos valores lá. Por quê? Porque da direita para a esquerda eu tenho o U, unidade, aí eu tenho D, dezena, aí eu tenho C, centena, aí eu tenho unidade de milhar e eu tenho dezena de milhar. Então, as casas decimais, eu tenho mais casas decimais representando esse número, ok? Porque é um número maior. Então, eu vou ter aqui 0 mais 0 lá na primeira coluna lá, pegando da direita para a esquerda, eu tenho, são 3 parcelas, né? Eu vou somar os 3 zeros, dá 0, nas unidades, nas dezenas, nas centenas. Aí eu vou lá para a unidade de milhar. 8 mais 6 dá 14, mais 1, 15. Vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Mais 2, 6. Então, eu tenho 65 mil, ok? Aí eu tenho aí, ó, como a gente tinha falado lá na definição, cada um desses valores representa uma parcela, então aí nesse caso eu tenho 3 parcelas, tá? E o resultado dessa adição, que é os 65 mil, é a soma ou total, né? Que é o resultado dessa operação. Então, nesse caso aí, ó, são necessários 65 mil litros de água para encher as 3 piscinas. Certinho? Situação problema 5. Em uma viagem, um turista gastou 7.600 em passagens aéreas, 4.850 em hospedagem e 6.250 em alimentação e gastos adicionais. Quanto o turista gastou nessa viagem? Então, nessa situação aí, o que eu tenho? Eu tenho gastos em uma viagem, eu tenho
7.600 com passagem, eu tenho 4.850 em hospedagem, tenho 6.250 com alimentação e gastos adicionais. Então, para saber quanto que esse turista gastou ao todo, eu preciso somar esses valores, ok? Então, aí eu vou somar, eu vou armar o meu algoritmo aí como? Eu tenho 7.600 mais 4.850 mais 6.250. Então, aí, novamente, eu tenho uma adição onde eu tenho 3 parcelas, ok? Então, aí, novamente, o que vai acontecer aí? Ó? Somando aí da direita para a esquerda, né? Onde eu tenho a casa das unidades lá, eu tenho só 0 nas 3 parcelas. Então, 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. Na casa das dezenas, eu tenho 0 mais 5, 5 mais 5, 10. Vai 1, ok? Passou de 10, vai 1, que é uma dezena, ficou 0 unidades. Na casa das centenas, eu tenho 1 mais 6 dá 7, mais 8 dá 15, mais 2 dá 17. Vai 1 para a casa das unidades de milhar. Então, 1 mais 7 dá 8, mais 4 vai dar 12, mais 6 vai dar 18. Então, R$18.700, ok? Então, aí, novamente, eu tenho aqui as parcelas, né? Esses 3 valores que estão sendo somados, eu chamo de parcela, né? 7.600 é a primeira parcela, né? 4.850 é a segunda parcela e 6.250 é a segunda parcela. Então, o resultado, né, 18.700 é a soma ao total, que é o resultado da operação. Certinho? Aí, lembrando aqui, né, que, olhando para o que foi perguntado aí, né, quanto que o turista gastou nessa viagem, então ele gastou R$18.700 nessa viagem. Se você observar, nessas questões que envolvem dinheiro, a gente só vai estar utilizando os números depois da vírgula se tiver centavos, né? Aí não tem, então a gente, 7.600 sem o vírgula 00, assim como 4.850 e o 6.250. Aí quando eu encontrei o resultado, que eu vou dar a minha resposta, essa última quadrinho aí, tem, o turista gastou R$18.700 nessa viagem, aí sim eu posso acrescentar a vírgula e o 00, certo? Ok, gente, por hoje é só. A gente encerra hoje mais a nossa primeira aula do 7º ano do ensino fundamental. A gente fez uma revisão de adição de números naturais. Vocês podem rever essa aula na plataforma Eduque, da Secretaria de Educação. E até a próxima aula.